Hoje vamos estudar o tema número 10, que corresponde exatamente ao capítulo 10 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Tema, que é o tema do capítulo mesmo, Natureza das Comunicações. A segunda parte de O Livro dos Médiuns, Kardec começa tratando das manifestações. Manifestações físicas, manifestações inteligentes, teoria das manifestações, ação do espírito sobre a matéria, enfim, são vários capítulos relacionados com a manifestação da espiritualidade entre nós. Porque essa foi a preocupação de Kardec no começo. Como a doutrina espírita começou? Pelos fenômenos físicos, as mesas girantes. Então, são manifestações físicas. Kardec depois constatou que essas manifestações físicas poderiam se apresentar de uma forma inteligente, ou seja, de uma maneira em que se percebia que não eram meramente movimentos, meramente batidas, mas que aquelas manifestações indicavam, pela sua regularidade, pela sua repetição, pelo movimento intelectual, que almas, que seres inteligentes estavam por trás dessas manifestações. Mas aqui neste capítulo, Kardec dá o nome de natureza das comunicações. Por que ele não disse natureza das manifestações? Porque aqui, e ele fala isso no início do capítulo, é que alguns fenômenos eram um verdadeiro intercâmbio que permitia a manifestação dos dois lados. Então, verdadeiramente uma comunicação. Por isso, o título adequado deste capítulo. Bom, o que interessa aqui neste capítulo para Allan Kardec é constatar a natureza não só da comunicação em si mesma, mas se reportar à condição evolutiva do espírito comunicante. Kardec vai dizer que as comunicações podem ocorrer por muitos meios, dependendo dos nossos sentidos de percepção. Então, uma manifestação pode impressionar a nossa visão, pode proporcionar um fenômeno auditivo, pode atingir a nossa sensibilidade física, pode ser um fenômeno de efeitos físicos, enfim. Os espíritos podem provocar diversas formas de fenômenos para se comunicar conosco. Então, o médio vidente vê, o médio audiente escuta, o médio psicofônico permite a utilização do seu corpo, da sua mente, do seu perispírito para a manifestação. O médio de materialização, os seus fluidos, o ectoplasma, enfim. Os espíritos podem se comunicar de diversas maneiras. E isso é importante também nós percebermos, sabermos, porque nós estamos mergulhados no mundo espiritual. Aqui é o mundo espiritual. O mundo material, ele está contido no mundo espiritual, que é muito mais amplo. Mundo espiritual, nós já aprendemos isso, não é um mundo à parte, não é algo distante, não é nosso lar, não é uma cidade espiritual, não é uma localização em algum lugar. Cidades espirituais, colônias espirituais, elas são civilizações do mundo, que é um plano espiritual, é um plano vibracional diferente.
uma outra dimensão. E então, o nosso plano, vamos dizer assim, plano material, está contido no plano espiritual. E por diversas maneiras, nós podemos estabelecer essas comunicações, inclusive durante o sono, né? Pela emancipação da alma, nós podemos deixar o corpo e ter um contato com os espíritos, né? Uma vivência no plano espiritual. Então, Kardec, lá 1857, 58, 59, 60, etc. e tal, ele estava muito preocupado em saber como é que eu posso identificar a condição do espírito. Porque ele deduziu que os espíritos nada mais são do que a própria humanidade que desencarnou. Ou seja, uma pessoa que aqui vivia, com todas as suas qualidades e dificuldades, mais evoluído ou menos evoluído, desencarnou e continua sendo o mesmo indivíduo, apenas que desprovido do corpo carnal, o espírito desencarnado. Ora, uma pessoa boa daqui será uma pessoa boa de lá, mas uma pessoa ignorante, cruel daqui, uma pessoa malevolente, poderá continuar, obviamente, provavelmente, vai continuar sendo no plano espiritual, imediatamente após a sua desencarnação, a mesma pessoa. Morrer, desencarnar, é apenas desvestir uma roupa mais grosseira. Ninguém muda a personalidade porque vai até o seu guarda-roupa e troca de roupa. Põe um casaco, tira um casaco, continua sendo a mesma pessoa. E assim também é conosco. A minha consciência sou eu. Os corpos eu apenas utilizo conforme as minhas necessidades e conveniências. Então, Kardec estava lá muito preocupado, né? E ele raciocinou, deduziu, pela observação, uma forma mais prática de poder identificar esses espíritos. E qual era o interesse dele ao identificar a categoria, a elevação desses espíritos? Justamente para poder se relacionar de uma forma mais adequada, mais correta, mais justa com os espíritos. Porque se você vai conversar com um profissional, um doutor, formado em qualquer profissão, a maneira como você vai se relacionar, a maneira de conversar com ele é uma. Se você vai conversar com alguém mais de uma escolaridade menor, inferior, a sua maneira vai ser outra. Se você vai conversar com um criminoso, ter contato com um criminoso, os cuidados que você tem é diferente de alguém que você conhece e que tem um bom coração. Então, Kardec se preocupou com isso. Se preocupou muito mais dada a condição dos espíritos. Por quê? Porque Kardec não via os espíritos, ele não era um médium ostensivo, ele não tinha evidência, e a maior parte de nós não tem essa faculdade de ver o mundo com mais clareza, para ter segurança na comunicação. Então, Kardec precisava encontrar um meio que pudesse garantir a todos nós uma certa segurança na identificação da elevação dos espíritos. E ele vai dizer que é o teor da comunicação que vai revelar o grau de elevação do espírito. Isso é muito óbvio, né? É óbvio hoje para nós. Quando você pega um texto e vai ler um texto, pelo conteúdo, pela forma que o espírito se expressa, que a pessoa se expressa, você pode avaliar as condições intelectuais, morais
daquele que escreveu aquela carta, aquele texto. Então, simplesmente, é assim que nós deveremos nos cuidar para analisar a comunicação que temos em nossas mãos. Nós falamos que essas comunicações podem ocorrer de diversas maneiras. Atualmente, nós temos algumas que são mais corriqueiras, que são as comunicações nas reuniões mediúnicas. Nós temos também as comunicações psicográficas, que se transformam algumas vezes em livros. Então, a gente precisa estar atento com relação àquilo que nós ouvimos nas reuniões e aquilo que nós lemos nos livros espíritas. Agora, também, aquilo que nós lemos na internet, seja qual for a mídia que nós temos à nossa disposição. Isso é relevante, isso é importante, porque muitos conceitos, muitas teorias são falsas. E aí o que acontece? Nós podemos admitir algo que é falso, que é incompleto, que é indevido, e isso vai ter repercussão na nossa vida. Muitas vezes, repercussão moral. Muitos médiuns podem ter condutas, posturas, maneira de pensar incorretas por aceitarem algumas teorias que não são consenso dentro do espiritismo. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Kardec vai dizer, em outra oportunidade, e nós já vimos isso, que para nós nos precavermos, uma das condições, um dos recursos, é nós aprofundarmos cada vez mais o conhecimento, seja pela experiência pessoal, ou seja pela literatura, que na doutrina espírita é muito vasta. Então, o convite que fica para sempre e para nós devemos continuadamente estar estudando para enriquecer o nosso conhecimento e transformar isso em atitudes positivas. Quem acompanhou a evolução do movimento espírita percebe que exatamente o movimento espírita, os centros espíritas começaram a melhorar na medida em que os cursos, os estudos passaram a ser mais frequentes, mais constantes nos centros espíritas. Então, o Jesus de Nazaré, assim como outras casas de nossa cidade, são centros espíritas dedicados ao estudo, com cursos regulares ou com palestras, grupos de estudo. A Federação Espírita Brasileira proporcionou ao movimento o ESD, o EAD, a USE acompanha esses estudos, esses cursos, e existem outros vários à disposição. O que nós utilizamos no Jesus de Nazaré é um outro modelo também de um curso básico. Enfim, de alguns anos para cá, nós estamos vendo que os centros espíritas estão cada vez mais se dedicando ao aprimoramento do estudo, que é exatamente para que nós possamos, como espíritas, como médiuns, ter uma segurança na vivência da mediunidade. É claro que não há um padrão no movimento. Nem todo mundo pensa a mesma coisa sobre vários aspectos da doutrina ou sobre a mediunidade. Mas isso faz parte, né? Nem todo mundo está no mesmo grau de compreensão. Muitas vezes nós temos pensamentos fixos sobre certas coisas. O importante é que, fraternalmente, nós estejamos conversando, estudando, para vermos aquilo que é o melhor, a maneira como nós podemos agir, não só para o nosso crescimento como médium, como pessoa,
mas também poder ajudar o máximo possível as pessoas que estão chegando aos centros espíritas e ajudar de uma maneira correta, a proporcionar a luz que realmente ilumina, que esclarece, não aquela que atormenta, aquela que perturba a pessoa. Então, repetindo aí, é o teor da comunicação que vai mostrar a elevação do espírito. E Kardec, para fazer o estudo deste capítulo, ele vai voltar um pouquinho, vai reportar-se ao item 100 de O Livro dos Espíritos, que é a classificação dos espíritos. Sempre quando nós estudamos a mediunidade, e o nosso curso básico tem uma sequência que nos parece lógica, que é estudar o Evangelho, em seguida a parte doutrinária filosófica, que é o Livro dos Espíritos, para depois nós partirmos para o aprendizado de O Livro dos Médiuns. Vários conceitos, vários aspectos doutrinários que nós estudamos em O Livro dos Médiuns são requisitos, são estudos que foram feitos em O Livro dos Espíritos. Então, aqui neste capítulo, Kardec está fazendo isso. Ele está voltando lá ao Livro dos Espíritos para nos trazer a lembrança sobre a classificação dos espíritos, que está ali no primeiro capítulo do segundo livro, da segunda parte de O Livro dos Espíritos. A questão 100 vai tratar dessa classificação. Então, nós vamos só fazer uma recordação aqui, porque ela vai ser útil quando nós formos estudar a natureza das comunicações. Kardec apresenta na classificação, que, aliás, ele mesmo diz isso, não é uma classificação absoluta, porque o grau de elevação dos espíritos, de progresso dos espíritos, são infinitos. Não há uma escala estanque, fechada. Agora eu estou aqui nessa classificação, e depois vou passar para outra classificação. Não é um degrau de escola, né, fechado, primeiro, segundo, terceiro. Não. Progresso do espírito, ele não é linear. O que significa isso? Não é 1 mais 1, 2 mais 1, 3, 4, não é assim. O desenvolvimento das nossas virtudes, ele se dá de maneira muito variada, dependendo do momento do espírito, da reencarnação que ele está vivendo, do meio em que ele está, que ele pode desenvolver mais ou menos uma virtude, depois desenvolver outra. E é por isso que nós encontramos na sociedade muitas situações que nos parecem estranhas. Por exemplo, você conhece um funcionário exemplar, um funcionário bom, trabalhou num banco durante muitos anos, e, de repente, ele dá um desfalque. Ou então mata uma pessoa, e você fala assim, puxa vida, mas era tão boa pessoa, como é que teve esse tipo de comportamento? É porque nós estamos preparados, às vezes, para algumas atitudes e não para outras. Exatamente porque essa evolução, esse progresso, ele não é linear. A melhor forma de nós entendermos a evolução do espírito é a semente, né? Que tem lá o seu potencial e que vai crescendo, mas que não cresce absolutamente de maneira correta. Tem galhos que são maiores, galhos que são menores, né, que vão crescendo aos poucos. É mais ou menos assim. Cada galho seria uma espécie de virtude que nós vamos desenvolvendo. Então, essa classificação que Allan Kardec nos apresenta, ela não é absoluta. Há um variado grau em cada item que ele nos apresenta, mas ele faz uma classificação meramente didática para nós entendermos.
ele coloca lá, de trás para frente, a terceira ordem, que é a dos espíritos inferiores. E essa ordem, essa categoria dos espíritos inferiores, tem 5 classes. Eu vou ler para vocês. Os impuros, que estão lá, seria a categoria mais inferior, que são aqueles que carregam maldade no coração ainda. E eu achei muito interessante, porque Kardec, ele é didático, racional, mas também é compassivo. Ele não coloca espíritos maus. Ele coloca espíritos impuros, né, para distinguir quem está no último degrau, embaixo, são os espíritos impuros. Eles não são maus por natureza. Eles apenas carregam imperfeições ainda, ou pouca virtude. O que estão no topo, ele vai dizer que são os espíritos puros, que são da primeira ordem. Então ele fala dos espíritos impuros, dos espíritos levianos, dos espíritos pseudo-sábios, dos neutros e dos espíritos que ele chama de batedores ou perturbadores, mas que ele diz que são de todas as classes ali, porque todos os espíritos inferiores podem produzir fenômenos de efeitos físicos. E aí ele caminha para a segunda ordem, que são dos espíritos bons. E ele nos oferece 4 classes de espíritos. A quinta classe seria dos espíritos benevolentes. São aqueles que já amadureceram e estão trabalhando mais a questão moral, a questão da bondade, da compaixão. São espíritos mais voltados para o lado das emoções, dos sentimentos. Em seguida, na quarta classe, ele vai falar dos espíritos sábios. Quando ele fala aqui dos sábios, ele poderia falar dos espíritos inteligentes. Mas inteligente aqui são todos os espíritos. Ele está dizendo que são espíritos dedicados ao conhecimento, às ciências, que têm essa preocupação maior com o aprimoramento da inteligência, que trabalham a área das ciências humanas, ciências naturais. Na terceira classe, ele vai colocar os espíritos de sabedoria. Esses espíritos de sabedoria, eles já conseguem trabalhar a inteligência aliando a moral. Já estão um passo a mais à frente dos espíritos benevolentes e dos espíritos sábios. E a segunda classe é a classe dos espíritos superiores, que reuniriam as qualidades das classes anteriores. Então, eles são benevolentes, eles são sábios, e eles aplicam isso no dia a dia, na vida deles, com bondade. Então, já estão lá bem avançados. Mas acima deles, nós vamos encontrar os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, que não têm mácula qualquer, que já desenvolveram todas as virtudes. São espíritos que nós nem podemos fazer uma ideia de como vivem. Seria o caso de Jesus, que está lá na primeira ordem, o espírito que já alcançou a purificação. Esses espíritos já percorreram todas as escalas, todas as experiências e alcançaram essa condição, que seriam os espíritos arcanjos, atingiram a angelitude. Kardec fala dos espíritos puros. Então, nós vamos ver que essa classificação vai ser utilizada por Allan Kardec exatamente
para avaliar as condições dos espíritos, analisando as comunicações que os espíritos nos passam. Ele começa seguindo a mesma linha de pensamento da classificação, ele começa de baixo. E é muito interessante a inteligência, sabedoria de Allan Kardec, porque Kardec é muito pedagógico. Ele, como professor que foi, especialmente de jovens, de crianças, ele tinha a preocupação de se fazer compreendido, de começar do desconhecido para o conhecido. Né? Do conhecido para o desconhecido, do simples para o complexo. E aqui, Kardec nos apresenta, de início, aquilo que nós conhecemos. Ou seja, nós, em geral, estamos mais próximos, senão dentro da categoria dos espíritos inferiores. Ou temos já algumas virtudes da categoria dos espíritos bons, da segunda ordem, mas ainda temos outras atitudes, outros hábitos infelizes, outras tendências infelizes próprias dos espíritos inferiores. Então, isso para nós é conhecido. Nós somos assim, nós vivemos assim, já passamos por isso. Então, é mais fácil para nós identificarmos uma comunicação grosseira do que nós compreendermos de maneira justa, adequada, fazer uma interpretação de texto correta dos ensinamentos dos espíritos superiores. É por isso que quando nós lemos o Evangelho de Jesus, os 4 evangelhos, ou nós lemos páginas evangélicas de Emmanuel, a gente fica ali coçando a cabeça, pensando, puxa, não estou entendendo nada. Ou, será que eu entendi direito? Por quê? Porque é um pensamento mais aprimorado, um pensamento mais virtuoso. E isso ainda não é próprio de nós. Mas as comunicações grosseiras nós podemos entender. Às vezes, somos nós que nos utilizamos de uma comunicação entre nós que é grosseira. Estamos vendo isso atualmente, todos os dias, inclusive por espíritas, olha só, se utilizando de palavras ali, ó, que ferem o decoro, que são obscenas, palavrões, xingamentos, né, que desrespeitam o próximo, que são orgulhosas, arrogantes, que têm um sentido malévolo de fazer uma crítica mordaz, de diminuir, de menosprezar, né, de comunicar sem piedade. Ora, como nós dissemos, espíritos são as pessoas que morreram. Então, nós que fazemos essa forma de comunicação grosseira, os espíritos também fazem. Então, se nós lemos uma mensagem por um médium, se nós lemos um livro que contém essa forma de expressão, se ouvimos na reunião mediúnica um espírito falar dessa forma, qual é a natureza do espírito? Óbvio, né? Não precisamos nem pensar muito. Então, são espíritos lá da terceira ordem, de uma das classes mais baixas, viciosos e grosseiros.
Pronto, está identificado. O que é que nós fazemos com uma comunicação dessa? Recusamos. Lata do lixo. Conversamos com o espírito de uma maneira diferente, não acreditando em tudo que ele fala. Então é muito importante isso, porque pode ser que nós estejamos num centro espírita organizado, como é o nosso, mas pode ser que nós mudemos de cidade, que nós mudemos de centro espírita, e aí nós precisamos usar o mesmo critério de Allan Kardec. Doutrina espírita é, basicamente, no aspecto da ciência, uma ciência de observação. Ou seja, nós observamos os fenômenos, observamos as manifestações, observamos as comunicações, para tirarmos as nossas conclusões. A nossa fé, como apresenta Allan Kardec, é uma fé raciocinada. Nós não devemos aceitar tudo, como se diz aí popularmente, goela abaixo. Não. Nós precisamos analisar tudo. Como diz o João na sua carta, filhinhos, verificar se os espíritos são de Deus. Não devemos aceitar tudo. Então, é a proposta de Allan Kardec. Né? Ciência de observação. Tudo. Olha, eu vou repetir aqui, hein? Tudo deve passar pelo crivo da razão, da lógica, do bom senso. Mas para isso nós temos que ter o conhecimento. Se eu tenho dúvida, se eu não sei, eu devo procurar companheiros para dividir a dúvida. Por isso que o estudo em grupo é importante. Né? Nós estamos fazendo aqui de maneira virtual, mas todos têm a oportunidade de comentar, de falar, tirar dúvida, de contestar. Por quê? Porque nós estamos juntos no aprendizado. Eu posso estar me expressando de maneira inadequada. Pode ser que haja um palestrante, um expositor, que leve um conceito errado de doutrina. Mas como eu vou avaliar se eu não estudo? Se eu não estudei Kardec, não estudei a obra de André Luiz, de Emmanuel, de Filomeno de Miranda, de Ivone Pereira, né? Eu preciso ter base, senão eu vou acabar aceitando como verdade. Então, em tudo, nós precisamos botar um olhar de observação, de reflexão. Kardec, em seguida, vai falar das comunicações frívolas, que são aqueles espíritos levianos, lá ainda, a nona classe, da terceira ordem. Então, essas comunicações são fúteis, às vezes maliciosas e mordazes, misturadas com brincadeiras banais, sem compromisso com a verdade. Lá, na classificação, quando Allan Kardec vai descrever os espíritos levianos, ele vai dizer que eles não são necessariamente maus. O que eles têm eles não têm compromisso com a verdade. Falam o que vem à cabeça. Se nós estivermos em busca de revelações do futuro, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou arrumar um emprego, eles não estão minimamente preocupados com a verdade. Eles vão dizer para nos agradar, ou para rir de nós, né? Para ver as nossas preocupações. Então, são espíritos assim. Então, são espíritos levianos, zombeteiros, brincalhões, mais maliciosos do que maus. E eles não dão importância ao que dizem. É muito comum
esse tipo de espírito em supostas médios, porque às vezes tem espírito, né, que leem mãos, que cobram, porque os espíritos sérios só vão estar na companhia de médios honestos, médios sérios. Em seguida, Kardec fala das comunicações sérias. Aqui, o espírito não precisa ser necessariamente bom no sentido de elevado, né, nem de muito inteligente. São espíritos, né, são comunicações que tratam de assuntos graves e de maneira ponderada, com uma finalidade útil. São produzidas por espíritos sérios, não necessariamente evoluídos. Por isso, podem ter erros. Qual é o exemplo, sim, prático, comum, de um espírito sério? É de uma mãe ou de um pai, que, como aqui na Terra, se preocupava com o bem-estar do filho, com a sua conduta correta, estando no mundo espiritual, continua com as mesmas preocupações e percebendo que o filho está tendo um desvio, está passando por algumas dificuldades, manifesta-se de alguma maneira para dizer: meu filho, olha, cuidado, veja o caminho que você está seguindo, procure não fazer isso. Porque ele sabe, ele conhece. E para ver que o filho está caminhando para alguma dificuldade, para um desvio, não precisa ser muito inteligente e nem precisa ser um espírito elevado. Basta ser alguém preocupado com o seu afeto, com o seu filho. Então ele vem e passa essa mensagem de preocupação, de alerta, de conselho para o seu filho. Então, o que importa aqui é que o assunto é grave, ponderado e tem uma finalidade útil. Essas comunicações sérias, Kardec vai dizer, tem algumas que podem parecer sérias, mas não são. Kardec vai se referir aos espíritos pseudo-sábios. Nós vimos lá que o sábio é aquele voltado para as ciências, mais para as questões de trabalhar a inteligência. Acontece que o espírito que está trabalhando com a sua inteligência, nessa área intelectual, pode ter uma falsa compreensão das coisas. E aqui nós não estamos falando nem de má fé, porque existem os espíritos inteligentes e que agem de má fé para levar perturbação, para levar discórdia, para levar confusão. Aqui nós estamos falando, vamos dizer assim, de espíritos que têm um conhecimento falso, uma ideia falsa de uma realidade, que elabora uma teoria, uma filosofia, e que quer que os outros aceitem aquilo como verdade, como exatamente acontece aqui na Terra. A Terra é plana. É uma maneira de pensar a vida, de pensar a ciência. A pessoa está fixada nesse tipo de pensamento contra aquilo que é óbvio, aquilo que todo mundo já constatou que não é verdadeiro, ou que é verdadeiro, pelo óbvio. Então, esses espíritos, com a mente fixa em certas teorias, que trazem ainda as dificuldades do orgulho, da vaidade, eles vêm de lá para cá, tentando nos convencer do acerto das suas teorias. Conseguir adeptos à sua teoria.
E o grande problema está exatamente nessas comunicações falsamente sérias, pseudo-sérias. Porque como os espíritos são inteligentes, eles sabem utilizar da palavra. E no meio de conceitos que são verdadeiros, eles incluem aquilo que eles pensam e que é falso. Daí, nós tomamos o cuidado para recusarmos 99 verdades para não aceitar uma mentira. Então, eu preciso analisar isso com muito cuidado. Estudar, refletir. Cada palavra tem um significado, tem um sentido. Cada contexto filosófico tem uma implicação. Nós precisamos analisar o conjunto da proposta para que a gente não acabe aceitando como verdade aquilo que ele está dizendo e que é falso. Comunicações instrutivas. É uma derivação das comunicações sérias. Toda comunicação instrutiva é uma comunicação séria, mas nem toda comunicação séria tem o caráter de instruir, de ensinar. Então, essas comunicações instrutivas têm por finalidade o ensinamento sobre ciência, sobre moral, filosofia, religião, enfim, algo que permite a elevação do espírito pela inteligência e também pelos sentimentos, pelas virtudes. Aqui, a profundidade da comunicação vai depender exatamente da elevação do espírito, ou pode indicar mais ou menos a elevação do espírito, porque nós podemos ter um espírito elevado nos trazendo uma comunicação de uma maneira mais simples, não aprofundada. Mas quando a comunicação traz um conteúdo profundo, lógico, científico, quanto mais profundo for, mais dá para nós avaliarmos a condição do espírito. É assim quando nós lemos obras de André Luiz, de Emmanuel, de Leon Denis, de Manuel Filomeno de Miranda e vários outros espíritos, que dá para a gente ter uma noção da elevação desses espíritos. Muito bem. Nós chegamos ao final do texto, que era isso, e abrimos para questionamentos, dúvidas, contribuições de todos. Donizete. Pois não, Alexandre? Eu lembrei de um fato interessante que eu assisti em algumas reuniões mediúnicas que eu fui participando. A gente, às vezes, luta bastante para conseguir uma comunicação instrutiva durante reuniões mediúnicas, mesmo que sejam a respeito de algum caso que foi atendido ou alguém pelo qual você está fazendo uma vibração, coisas desse tipo. E o que a gente às vezes esquece, eu acho importante a gente considerar, é que uma vez que você tem nas mãos uma comunicação instrutiva, o que é que você vai fazer com ela? Muitos de nós, às vezes, nós estamos tão acostumados com a rotina das nossas reuniões, o que é o nosso arroz com feijão, né? Que quando uma coisa assim, entre aspas, cai no nosso colo, a gente às vezes não sabe o que fazer. E essas comunicações instrutivas, depois que todos concordaram que elas ou são
são esquecidas. Muitas vezes elas ferem questões, às vezes, melindrosas, né? Ou questões que pesam dentro do nosso compromisso, quer dizer, exigem um pouquinho mais do que a gente gostaria de estar dando, né? Ou são apenas, fazem referência aos dirigentes, coisas do tipo, né? E aí, então, a gente não dá a devida importância. Em que sentido? Embora a gente ache aquilo, às vezes, autêntico, até lindo, maravilhoso, nós ficamos contentes e tudo mais, a gente não dá seguimento à transformação ou não segue o conselho que elas nos dão, né? É isso que eu tenho visto nas pouquíssimas vezes que eu presenciei uma comunicação instrutiva, né? Que nós não temos know-how ainda de como lidarmos com elas. Kardec fala das comunicações pessoais e das comunicações de interesses gerais. São comunicações diferentes. Uma comunicação séria e instrutiva, ela pode ser voltada simplesmente para o grupo, para o centro espírita, onde o espírito se manifestou ou trabalha. Existem outras comunicações que são de caráter geral, que podem interessar a muitas outras pessoas. Por exemplo, Chico Xavier recebeu muitas manifestações psicofônicas e que eram de caráter geral e que se transformaram em livros, em 2 livros. Um deles é Instruções Psicofônicas, a outra é Vozes do Grande Além. Então, nós precisamos realmente valorizar tudo aquilo que vem para dar o justo aproveitamento e o justo valor. Então, imaginemos aí que o mentor espiritual nos ofereça uma manifestação que interesse ao aprimoramento do grupo. Qual deve ser o nosso proceder? Exatamente analisar, né? Aproveitar aquilo que diz respeito à nossa mudança pessoal ou do grupo e realmente utilizar. Mas o Alexandre tem razão, mas não é só em relação às instruções que nós recebemos em reuniões mediúnicas. Porque se nós formos pensar, nós já estamos bastante instruídos pelos espíritos superiores. A imensidade de livros que nós temos recebido e que nós lemos e não achamos que é para nós, ou achamos que é difícil, ou achamos que é para o outro. Então, nós estamos vivendo muito o aprendizado teórico, sem introjetarmos, sem pensar, puxa, o que isso é importante para mim? O que isso pode me melhorar? Então, as instruções, as comunicações instrutivas servem exatamente para isso, para a gente refletir, para a gente parar e usar. E isso pertence a cada um de nós. Então, o alerta do Alexandre é importante, porque quando nós recebemos alguma informação, que ela seja aproveitada por nós na nossa melhoria interior.